Olá pessoal, esse é o Jassanã Cast e eu sou o Edgar Abençoado. E hoje nós temos a honra de receber um casal maravilhoso, o pastor Joffe e a irmã Betânia, nos dá a honra de estar conosco hoje no Jassanã Cast. Portanto, continua ligado com a gente aí, porque vai ter muita coisa boa a ser falada neste podcast. Amém. Meu pastor Joffe e missionária Betânia, sejam bem-vindos ao Jassanã Cast. Oh, glória a Deus. Agradecemos pelo convite, meu querido irmão, por essa oportunidade. Nós estamos já no amanhecer da nossa despedida. Tá bem pertinho, né? E portanto eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade que aqui estamos, e estamos aqui ao seu inteiro dispor. Amém. Nós vamos fazer uma oração, né? E o pastor Joffe, a irmã Betânia vão estar orando, apresentando esse momento, e a você que está aí na sua casa, que está em outro país, está aí nos vendo e vai conhecer um pouco da história e, como o pastor já citou, a saída deles da cidade de Jassanã. Causa até emoção. Com vocês. Pastor Joffe, meu amado. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esta oportunidade que temos, ó Senhor, de aqui estar nesta tarde, fazendo, Senhor, esta comunicação, essa gravação, que tudo seja, meu Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa todos nós e todos os demais ouvintes deste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Joffe, há quanto tempo o senhor está em Jassanã? Irmã Edgar, eu cheguei aqui no dia 3 de fevereiro de 2003. 2003. No 2006, foi, Betânia? 2003, 2003. Já tem um bom tempo já. 3 de fevereiro de 2003. Então nós temos vivido e convivido aqui em Jassanã 21 anos e 7 meses. Uma bênção de Deus. Quando o senhor chegou aqui, pastor, como era o evangelho aqui na cidade de Jassanã? Que tamanho era a igreja? A igreja física e a igreja... Quando eu cheguei aqui, Madigar, eu encontrei um templo pequeno. Sim. O nosso templo tinha, isso há quase 40 anos aqui, o nosso templo tinha 5 metros de largura, com 9 metros de fundo. Era um templo pequeno. E contando com as crianças, nós tínhamos 75 crentes da Assembleia de Deus. Então foi o que eu encontrei aqui em Jassanã. Hoje, como é que está a extensão da membresia, né? E o templo também. Olha, Madigar, quando a gente chega numa cidade, a gente chega todo desconhecido, assim meio desconfiado, e vai orando e vai pedindo a direção de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai lhe orientando. Faça assim, comece assim, age assim. E aí Deus tem nos abençoado. A primeira coisa que eu fiz aqui foi demolir o templo velho. Eu contei todo o dinheiro que nós tínhamos na época, nós tínhamos R$1.370. E eu convidei o saudoso Moadésio para ser o tesoureiro da construção. Quando o irmão Adésio viu os R$1.370, ele disse para o Joffe, o senhor é louco. O que o senhor vai fazer com esse dinheiro, irmão Joffe? Ele construiu o templo. Mas eu sei que foi muita luta, foi difícil,
E tivemos que demolir uns quartos que tinha por detrás do templo e começamos do zero. Após a reinauguração do templo, que ele ficou com 1,55 m e ficou com 23 metros de fundo. Então ficou aquele templo estreito e muito longo. E fomos trabalhando, e Deus foi abençoando. Quando foi assim, com uns 5 anos mais ou menos, o templo não cabia mais. Que bênção. Não cabia mais. Nesse período, eu casei com Betânia. Em 2006. Então, conseguimos comprar a casa vizinha. E foi bem depois. E com a casa... Não, mas antes, quando a igreja cresceu, fomos lá para o Floresum. Aí eu falei para os irmãos, digo, irmãos, é o seguinte, rapaz, o templo cresceu, o povo aumentou, e o templo está muito estreito. Mas vamos demolir o templo de novo. Não, pelo amor de Deus, rapaz, vamos. Então o templo tinha sido inaugurado, o novo templo, mas como o povo cresceu e a Santa Ceia a gente estava dando assim na calçada, no beco da igreja, aí demolimos o templo de novo. Aproveitou aquela parte, né, de trás do terreno, um pedacinho que tinha. Demolimos o templo de novo, aí foi quando nós puxamos para 23 metros de comprimento, né, de fundo, como diz a história. Maravilha. Aí ficou muito bom o templo e tal, e o templo foi enchendo novamente, enchendo de novo. Eu digo, bom, nós vamos derrubar esse templo. Mas como? Mas aí foi quando diga, nós compramos o templo, a casa do vizinho. Sim. Compramos a casa do vizinho. E aí, quando nós conseguimos demolir a casa do vizinho, aí ficou um terreno mais largo. É esse templo que nós temos hoje. Esse templo que temos hoje, nós temos 12,30 metros de largura por 23 de fundo. O crescimento. Ficou essa beleza aí, né? Maravilha. Mas eu estava me lembrando, meu filho, quando ele fez a primeira inauguração, que depois fez outra novamente. Aí a gente foi lá para o Floresum. Conseguimos o terreno, né? No Floresum. Aí veio a construção lá, que foi uma batalha grande. Aí depois, Rangel... Não, depois que nós construímos o Floresum, foi uma luta muito grande. Uma batalha grande. Teve umas pessoas religiosas daqui, da grande religião, que chamou o prefeito da época, foi o prefeito, foi o delegado, foi o presidente da Câmara. Uma batalha ali. Para impedir a construção daquele templo dos Floresum. Pregação Ebenezer. Mas graças a Deus, a gente vencemos esta luta, construímos um grande templo que tem 7 metros de frente por 20 de fundo. É um templo muito bonito. E o pastor João Santana veio inaugurar aquele templo. Está lá funcionando, graças a Deus. E o nome do Senhor sendo glorificado. Amém. Então, esse é o trabalho, irmã Edgar, da Assembleia de Deus na parte estrutural da construção. E em segundo lugar, Edgar, em terceiro lugar, veio a construção do Rangel. O templo do Rangel não deu para ficar mais longo devido ao terreno que é muito acidentado. Mas ele ficou com 7 metros por 12 de fundo. Um templo muito bom. Ficou um templo bom, graças a Deus. Está lá. E foi um desafio grande, porque aquela ladeira. Então está lá. O material de construção foi uma batalha. O templo funcionando. Tem um dirigente, tem conjunto, tem tudo lá, graças a Deus. Esse foi o terceiro caso. O quarto caso. O Vale da Bênção. Foi o Vale da Bênção. Esse foi sério o negócio. Mas graças a Deus está aqui um dos templos muito bonito, está funcionando muito bem. Depois Lagoinha. Após disso aí veio a
reabertura do trabalho de Lagoinha. Sim, lá foi feita uma reabertura. Lá no sítio, na zona rural. Foi porque funcionava anos passados, rapaz. Aí fecharam e... Tinha uns cultos, né? Naquela na casa do irmão. Aí foi preciso, Edgar, eu comprar o terreno. Eu comprei o terreno onde tinha a igreja de Lagoinha, para poder abrir o trabalho de Lagoinha. Então aquele terreno hoje, onde está aquele templo, é da Assembleia de Deus, propriedade da Assembleia de Deus. Ah, não. Não. Aquele terreno é de propriedade particular. Sim. No caso é nosso. Certo. Agora, o que é da Assembleia de Deus é a igreja. A igreja. A igreja da IADERN mesmo. Sim. Aí depois, Edgar, nós partimos para São Domingos. O Porta Formosa. O Porta Formosa. O São Domingos também é um trabalho muito bom com o nosso irmão Edmilson, presbítero Edmilson. E aquele terreno todo nós compramos também. Mas a igreja é da IADERN. Da IADERN. Da IADERN. Aí só um parênteses aqui. O que eu achava interessante é que sempre que a gente ia para o Rangel, meu esposo passava, o pastor Jofinã dizia: ô Senhor, dá esse lugar para ser a congregação, porque ali era bar. E ali teve muita morte, muita briga, né? Muita desestruturação de famílias. E sempre a gente ia e colocava a mão: Jesus, dá esse terreno, né? E um dia a irmã passou a semana tendo sonhos. E chegava um ser de branco e dizia: esse terreno é da Assembleia de Deus, esse lugar vai ser uma igreja. E ela via que chegava meu esposo no sonho, aí dizia: e o pastor é esse aí. Foi a irmã Ludinha, que é do irmão Borginho, né? Sim. Aí mandou chamar o pastor da Assembleia de Deus, que foi, a gente foi lá com o irmão Rubens, e quando chegava a mulher disse: meu Deus, o homem do sonho. Então eu tenho que alugar o terreno para vocês, né? E depois ela queria vender. Nós tínhamos um terreno aqui quando a gente casou perto do irmão Rubens. Engraçado, irmão Edgar, que quando a gente chegou, uma amiga minha chegou e disse assim: irmã Isabel, disse: irmã Betânia, eu vou dar a planta da casa de vocês. Eu fiquei feliz que meu esposo tinha comprado esse terreno, lá perto do irmão Rubens, ali perto da feira. Quando eu cheguei com a irmã, o senhor disse: nem faça planta, que você não vai morar aqui não. Aí eu disse: Jesus amado, eu digo: melhor nem faça planta, porque Deus disse que esse terreno é para outra finalidade. E eu me lembro que quando ele veio vender o terreno, veio vender o prédio, nós não tínhamos dinheiro. Aí ele disse: ou vocês vão comprar ou vamos botar uma borracharia. Eu entrei pro quarto, me deitei no chão e comecei a chorar. Jesus, faça alguma coisa, a gente não pode perder a igreja, né? A casa do Senhor. Meu Deus, o que é que a gente faz? Aí na hora Jesus disse: aquele terreno que vocês têm para fazer a casa de vocês. Eu digo: pronto. Aí eu chamei, eu digo: meu filho, vem cá. Ele estava conversando com ele na área. Sim. Dê o terreno, dê o nosso terreno que era para a gente construir nossa casa, dê para a igreja, mas não vamos perder, que é a casa do Senhor, né? Vamos priorizar a casa de Deus. Aí ele disse: mas Betânia, tu libera mesmo. Eu digo: tá tudo liberado, vamos investir aí na obra, né? Aí graças a Deus, que na época era 40 mil, né? E não tinha esse dinheiro. Sim. Aí deu o terreno, meu esposo dividiu as parcelas, conseguiu comprar e deu tudo certo. Irmão Borginho fez a casa dele aqui na rua, aqui no centro, né, na cidade, e estamos com o trabalho ali no Porta Formosa. É uma benção. Aí eu me lembro quando a gente estava lavando, limpando tudo, numa viagem que meu filho foi, meu esposo foi para Mossoró, um trabalho. Eu disse: eu vou aproveitar que ele foi, vou chamar as irmãs e vamos fazer um mutirão lá. O que foi de limpar roçado, limpar aquela mato, queimar tudo. Fomos comprar tinta, fomos de moto, chamamos os irmãos. Na época, eu me lembro que foi uma batalha toda, a gente chegou em casa de noite. Mas eu digo: a gente só chega em casa quando deixar tudo pintado, limpo, arrumado. Irmã Cicinha foi atrás, irmã Cicinha Pereira foi atrás numa casa de umas pessoas. Irmã Betânia, ninguém comeu hoje. Eu digo: mas também ninguém sai quando estiver pronto. A gente tem que comer alguma coisa. Aí uma senhora deu uma panela de fava pra gente comer. Aí eu digo: após a gente já come aqui e ninguém não sai, porque tem que terminar para amanhã, sábado, a gente inaugurar. Chegamos em casa de noite, já tarde da noite, 9 horas, quando meu esposo chegou, ele disse: parece que tu tá cansado. Eu digo: tô nada, tô achando aqui as coisas, que vai ser a inauguração amanhã da congregação. Ele disse: amanhã. Eu digo: sim, já tá tudo pronto. E quando a gente tava lavando, limpando, eu e irmã Eugênio, uma turma de irmãs,
Aí Deus bradou assim no mistério, a gente com a vassoura na mão, lavando, limpando. Eu disse, essa congregação se chamará Porta Formosa. Não será mais chamada Porta de maldição, de morte, de briga, de desgraça, mas será Porta de bênção. E o primeiro dirigente foi o irmão Rubens. E ali fez muita vigília, porque tinha muito trabalho de feitiçaria ali nas encruzilhadas. E Deus deu vitória. Pense no homem de coragem, esse homem. Pastor João Dantas. E quando foi no outro dia, festa. Inauguração. Que bênção. Aí o que estava faltando, ele organizou e deu tudo certo. Amém. Glória a Deus. A gente vai se lembrando, né? Desculpa aí eu ter aproveitado esse... É o bate-papo mesmo, é isso mesmo. Nós estamos aqui para ouvir. E, pastor, quando o senhor chegou, o senhor falou do irmão Adésio, que foi o tesoureiro, quantos obreiros tinha na igreja? Obreiros aqui, Adésio, tinha uma faixa assim de uns 6, mais ou menos. O único presbítero que tinha aqui foi o finado Zezinho Abelha. Fazia uns 15 dias que ele tinha morrido. Aí só tinha 3 diáconos aqui. Era o irmão Aldemir, Juvenal e o irmão, o esposo de irmã Lúcia, como era o nome dele? Sim, o irmão Rivaldo. Uma bênção de Deus, né? Então, esses foram os 3 diáconos que eu encontrei aqui e os auxiliares. Tem uma faixa de umas 6 pessoas. Maravilha. Irmã Betânia, quando foi a sua primeira vinda a Jaçaná? A senhora lembra ainda do primeiro momento que a senhora veio aqui? Eu, nova convertida, irmão Edgar. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Um abraço bem grande para todos. Minha gratidão a Deus, a irmã Edgar por essa oportunidade, o irmão Nandinho, a vocês, né, jaçanaenses. E eu me lembro quando eu vim aqui no congresso, nova convertida, ia fazer 1 mês de crente, congresso maravilhoso. E nesse congresso Deus falou assim de uma forma tremenda comigo. Deus usou o pastor João de Souza, de saudosa memória, ele era o pastor na época. Ele era o pastor na época. Era. E eu me lembro num dia de domingo, quando Deus tomou ele para mim, e lá no meu trabalho, né, e ele disse assim, essa moça aí de Santa Cruz, na época eu morava em Santa Cruz, né, tinha aceitado Jesus recentemente, que por sinal eu também pretendo completar 40 anos de fé. Amém. Agora dia 31 de julho, exatamente no dia da nossa posse lá em Memoriú. Eu não me lembro se é já 39 anos, 38, 39 anos de fé. E eu sei que Deus chamou o pastor João de Souza para mim e disse, o congresso terminou para todo mundo, menos para essa moça aí. Esteja na minha casa amanhã às 6 horas da manhã para pegar a chave para ajudar a limpar as escolas. Aí quando terminou o trabalho, eu fui lá, eu disse, pastor João de Souza, eu preciso ir embora. Olha, eu sou nova convertida. Eu aceitei Jesus aí foi pouco tempo. Eu preciso ir embora, porque o ônibus veio com o pessoal, né? Com a mocidade. E eu preciso ir embora. Ele disse, não, é uma ordem de Deus. A senhora precisa ficar. O congresso não terminou para a senhora. Eu digo, meu Deus. Ele disse, se tem uma casa para a senhora ficar, é a casa do irmão Chicozinho e irmã Severina, que são os pais da irmã Andresa, né? Aí eu fiquei lá. Aí de 6 horas da manhã eu estava na casa dele. A pessoa me ensinou onde era, eu fui lá para pegar a chave, para ajudar a limpar as escolas. E eu chorei muito, fiquei triste, preocupada, né? Porque todo mundo foi embora e eu não conhecia assim direito as pessoas. Eu dizia, pastor João de Souza, por que eu tenho que ficar? Todo mundo foi embora e eu falei, isso é uma ordem de Deus. Aí eu ajudei todo mundo a limpar tudo, né? Eu ajudei os irmãos a limpar as escolas, um congresso maravilhoso. E quando foi à tardinha, eu fui deixar as chaves. Aí ele disse, esteja no culto. O congresso não terminou para a senhora, não. Era um dia de segunda-feira, me lembro como hoje. E aí, meus queridos irmãos, eu vim para o culto, cheguei, tinha a irmã Mariquinha, mãe de irmã Jean, estava arrumando as plantas. Aí eu pedi para abrir a porta da igreja para mim entrar. Eram as 6 da noite, 6h10. Aí eu entrei na igreja e me ajoelhei. A igreja pequenininha, os banquinhos azul de madeira, né? Aí eu me ajoelhei. Foi quando eu tive a minha primeira visão, assim, na área espiritual, né? Quando eu me ajoelhei no primeiro banquinho.
Deus me deu uma visão de sair da cadeira do púlpito, da cadeira do pastor. Sim. Eu via como uma trança se formava, né? Uma trança bem grande, branca, assim, aquele fio grosso, né? Formava uma trança e vinha onde eu estava, na cadeira que eu estava. E era muito fogo, eram muitas cores, né? Glória a Deus. Aí eu senti a presença de Deus de uma forma muito grande. Jesus tinha me batizado no final de semana antes, lá em Coronel Ezequiel. E agora eu estava no congresso em Jaçanã, tinha completado agora 1 mês de crente, né? Glória a Deus. E Deus me deu essa visão com muito fogo. Era uma trança, né? Muito forte. Aquele cordão bem forte formava uma trança de 3 e vinha da cadeira do pastor aonde eu estava. Aí quando eu pensei que não, quase 7 horas, 10 para as 7, chegou o pastor João de Souza. A igreja foi se enchendo, né, de irmãos. E eu me lembro, estava a irmã Efa, da outra que eu chamava lá em Natal, irmã Magno. E depois que eles me contaram, né? Aí Deus chamou o pastor João de Souza no culto, na segunda-feira à noite. Ele disse: moça de Santa Cruz, fique de pé, jovem. A senhora agora pode ir para casa. Porque Deus já abriu a porta para os dons espirituais. Agora a senhora já pode ir. Agora a senhora se lembre. A senhora vai voltar para essa cidade, casada com um pastor viúvo, pai de 4 filhas, para uma grande obra. E eu não vou estar morto, viu, irmã Betânia? Eu vou estar vivo para ver a senhora aqui, casada com esse pastor, um homem de Deus, pai de 4 filhas. A senhora vai vir para cá para um grande trabalho. Passaram-se quase 22 anos e Deus cumpriu a promessa. Me casei com o pastor João Dantas, viúvo, pai de 4 filhas, e viemos para cá. Ele já estava aqui há 3 anos, né, e pouco. E a gente veio para cá para juntos trabalharmos juntos nessa grande obra que é a obra de Deus. Amém. A senhora também teve um trabalho no campo missionário, né? Aí tem o início de uma grande história. Sim. E a senhora também tem um trabalho. Conta um pouco da experiência do campo missionário também. Quando a senhora foi ao campo missionário, sim. Já era casada? Não, ela estava solteira? Solteira. Assim, pastor, irmão Edgar, eu tinha um desejo muito grande de fazer a obra de Deus. Lá em Santa Cruz, né, quando Jesus chegou na minha vida, nós tínhamos trabalho, né, nas feiras, tínhamos trabalho também, sempre que a gente estava no rádio, tinha aqueles trabalhos na igreja. E eu dirigi também o ciclo de oração de mocidade, trabalhamos com os jovens, né? E de lá Deus me levou para Parnamirim. E de Parnamirim foi uma escola muito grande, na época do pastor pastor Santana. E quando eu cheguei lá, eu via aquele entusiasmo do povo trabalhando, que lá em Santa Cruz tinha muito, todo mundo trabalhava muito. Mas assim, aquela garra, aquela coisa, né? E eu sempre estava ali naqueles trabalhos e cresceu dentro de mim o desejo de fazer o curso de missões. Mas na época eu não tinha condições, né? Sim. E aí eu fui para Natal. Fomos para lá trabalhar ali no ciclo de oração. Eu dirigi o ciclo de oração de mocidade, 7 anos. E eu me lembro que um belo dia, o meu pastor Santana, que era um pai para mim, né? Eu tinha um amor muito grande por ele, pela irmã Ivone, eram os pais que Deus me deu, um respeito muito grande. Conversava muito com ele. Qualquer problema que eu tivesse, eu sentia assim como ele fosse meu pai. Eu ia para a casa dele, conversava, pedia oração, e eu gostava muito quando o pastor Santana botava a mão na minha cabeça. Eu dizia: ô pastor, ore por mim, me unja com óleo, pastor, bota a mão aqui na minha cabeça. Eu gostava demais, né? Eu tinha aquele respeito, aquele amor, sim, aquele sentimento grande pelo pastor Santana e mãe Ivone. Aquele abraço que ela dava, mãe Ivone, né? E um belo dia eu estava na igreja, chegando ali no ciclo de oração, aí mandaram me chamar no gabinete. Eu fiquei, digo, meu Deus, o que foi que eu fiz, Jesus? O pastor mandou me chamar no gabinete, né? Fiquei preocupada. Quando eu cheguei, eu disse: pastor, pelo amor de Deus, o que foi? Ele disse: não andei botar o seu nome para fazer o curso de missões. Uhum. Eu disse: o senhor me colocou no curso de missões. Aí eu fiquei, na hora eu pensei: meu Deus, como é que eu vou pagar, né? Porque a situação estava meio assim, eu tinha que manter as coisas, né? E trabalhando, mas tudo, não é assim, faculdade e tudo. Eu fiquei preocupada como é que eu ia, né, resolver aquilo, porque minhas coisas é tudo anotada, né? Organizada assim. Aí eu disse: meu Deus, como é que vai ser? Ele: se preocupe não.
quem vai pagar o seu curso aqui sou eu, né? Ali no Templo Central. E Deus usou o pastor Santana de uma forma maravilhosa. Participei daquele curso ali, o CPM, um trabalho maravilhoso. O pastor Alberto Marques, que hoje é o coordenador de missões, o diretor do trabalho de missões. Ele foi meu professor, meu coordenador. E nós tivemos a oportunidade, quando a gente terminou o nosso curso ali em Natal, no Templo Central, de ir para fazer a nossa, glória a Deus, o nosso estágio na Guiana Francesa. Para mim foi um privilégio, uma honra muito grande, né? Fomos com 9 pessoas, além dos nossos coordenadores, né? Sim. Pastor Albérico, irmã Janeiro e os demais. Então foi um trabalho maravilhoso. A primeira vez a gente passou 60 dias, depois eu fui mais uma vez, ficamos mais 30 dias, depois mais 15. E Deus nos abençoou assim de uma forma maravilhosa. E foi assim muito importante para mim esse trabalho. Agora conta para nós como foi essa união desse casal. Os dois se conheceram e para a senhora vir para Jaçanã e junto com eles desenvolver esse grande trabalho que existe em Jaçanã hoje. Eu morava lá em Santa Cruz, né? Quando meu pai faleceu, né? Que eu vim morar lá em Santa Cruz, vim conhecer minha mãe, vim morar com minha mãe. Eu morava no início da rua e o pastor João morava mais assim no final da rua, sim, né? E aí Jesus chegou na minha vida, teve esse encontro, eu sempre ia para a igreja, via as filhas dele, via ele, via sua esposa, sua família, né? Sim. Só que, assim, como eu dirigia, depois eu fui dirigir Centro de Oração, eu não gostava muito, assim, da maneira do pastor João, né? Trabalhar, eu disse, meu Deus, esse homem é muito duro. Às vezes ele assim, ele é muito pela palavra, né? Ele tinha muito cuidado, até hoje ele tem muito cuidado, né? E lá no ciclo de oração, às vezes, eu me lembro que um dia chegou uma caravana de irmãos de São Paulo, de irmãs, né? E foi um Pentecoste, aquelas pessoas caíram cheias do poder, né? Aí ele disse, como é que é uma Betânia, né? Permite essas coisas e tudo, eu digo, mas é mistério de Deus, é Espírito Santo, não sei o quê. E a gente tinha... às vezes eu dizia umas coisas a ele. Eu dizia, o senhor precisa ter um encontro maior com Deus, porque isso é poder de Deus, como é que pode, né? Assim, na área espiritual, esse movimento de fogo, de poder. E assim, eu sempre gostei muito de vigília, de monte, de oração, dessas coisas, né? Movimento mesmo. Eu gosto demais, eu acho bonito, eu acho lindo. As pessoas cheias da graça, da unção do poder de Deus, né? E meu esposo, muito precavido, muito cuidadoso, ele dizia, Betânia, tu tem cuidado. Às vezes a gente tem essas divergências. E passou, eu fui embora para Santa Cruz, sempre Deus dizia que era um viúvo, mas eu fui noiva 3 vezes. Porque eu dizia que eu não queria nunca um viúvo. Porque eu já tinha tido... minha mãe era casada, né? Minha mãe não casou com meu pai. Deixa eu ver aqui como é que eu vou explicar. Meu pai namorou com minha mãe, sim, não casaram. E desse namoro veio a irmã Betânia, né? Aí meu pai casou com outra pessoa, teve outros filhos. Minha mãe casou com outra pessoa, teve outros filhos, né? E eu dizia, eu não quero nunca ser madrasta, né? Eu não quero nunca casar, olha, Senhor, não me dê nunca um viúvo, desquitado, divorciado, eu não quero não, eu não quero ter esse nome, madrasta, né? E aí eu fui noiva 3 vezes, e Deus, né, sempre falava comigo que o meu era um viúvo, eu dizia, não quero não. Sempre eu bati essa tecla, Jesus, eu não quero um viúvo, desquitado, divorciado, que tem a filha, eu não quero não. E aí passou, né? E eu não pensava nunca de casar com o pastor Jofre, né? Eu conhecia ele assim, Pai do Senhor, essas brincadeiras, tudo. E quando às vezes tinha um ciclo de oração, tinham essas divergências, né? O Senhor, aí eu dizia para ele, o Senhor tem que se converter, mas quando Deus lhe pegar, vai ser fogo, né? Eu brincando com ele, né? E aí fui embora, tudo, né? Passei um tempo lá em Parnamirim, trabalhando secularmente e também no trabalho do ciclo de oração no Templo Central, em Parnamirim, com o pastor Santana, e depois no Templo Central em Natal, né? E Deus sempre falava comigo. E eu me lembro que a última vez que eu fui a Guiana, eu tive a oportunidade de ir para... eu esqueci o nome de um país pertinho. Sim. Suriname. E quando eu cheguei lá, as irmãs disseram, irmã Betânia, eu vou lhe levar aqui no local. E a gente foi visitando vários lugares, fomos na igreja, tudo, na casa do pastor.
E Deus tomou uma senhora para mim, uma irmã, um instrumento de Deus, e disse assim, tu vai te casar no período dos 7 anos que tu tem lá no Templo Central. Eu nunca vi essa irmã nunca tinha visto. E Deus usou essa irmã de uma forma extraordinária, né? Tu vai sair da igreja, que eu te coloquei, uma igreja grande, tapete vermelho, no período dos 7 anos do trabalho que você está exercendo lá, o ciclo de oração, né? Vai sair casada, formada, terminei a faculdade, né, de Glória a Deus, pedagogia, terminei o curso de missões e dizia assim, e você vai sair de cabeça erguida, honrada, abençoada e casada com um homem viúvo, um pastor viúvo, um obreiro, um servo de Deus viúvo, pai de 4 filhas, para uma grande obra. Você vai para um lugar que o nome deste lugar é o nome de um pássaro. É um lugar que é um pouco frio, tem muitas frutas e uma das frutas que predomina lá na época é o caju. Então Deus assim falou de uma forma muito extraordinária, né? E aí eu fiquei pensando, que cidade era essa? Que lugar era esse? Que fruta, né? Que tipo de fruta que essa cidade dava, que era o caju, né? Que predominava. Sim. E o nome dessa fruta, né? E passou o tempo. Quando eu pensei que não, eu estou um dia no círculo de oração e eu tinha feito um propósito com Deus de jejum, de oração, né? Eu disse também agora, eu já tinha terminado o noivado, já fazia mais de 7 anos. Eu dizia muito para a irmã Ruth Leite, uma pessoa que eu admiro, tenho também como uma mãe na área espiritual, né? Sim. Eu disse, irmã Ruth, olha, eu não quero mais ninguém, negócio de namorado, de noivado, nada. Só quero agora o meu esposo. E o meu, eu estou orando, porque o meu eu quero que venha me pedir na igreja, no ciclo de oração. Eu dizia isso dentro de mim. Ninguém sabia, né? Eu não quero que me peça em namoro, nem noivado. Casamento e no dia do ciclo de oração e no ciclo de oração. Dentro da igreja. E não tenha namoro, não tenha noivado, não. Já seja para casar mesmo, né? E que também não demore, seja tudo rápido. E um belo dia, numa terça-feira, lá no Templo Central, e Deus vinha falando muito comigo, né? Eu tinha ido para Santarém, tinha ido lá para pregar no congresso, e lá fui para Manaus. Lá Deus tomou uma senhora para mim, no ciclo de oração, tremendamente. E disse, está chegando a hora de você ir para a terra que tem o nome de um pássaro. Mais uma confirmação. Para uma grande obra, você vai casar com um pastor viúvo, pai de 4 filhas, vai ser um grande trabalho. É um homem de Deus. Está passando um momento difícil, viu? Muito sofrido, mas você vai alegrar muito o coração dele. E ele o seu. Eu digo, eita, glória a Deus. E aí, meus queridos irmãos, foi algo maravilhoso, né? E passando-se os dias, o tempo, né? Quando eu pensei que não, pastor José Jofi Dantas, num dia de ciclo de oração, na terça-feira, meio-dia, só que ele tinha chegado bem cedo, só que eu não sabia, né? Tá. E ele não tinha coragem de entrar na igreja para falar comigo. Aí quando foi meio-dia, o pessoal já saindo para almoçar, né? Aí era esse momento de todo mundo de joelho, sim, orando. Aí sempre eu me levantava, saía e ficava orando na igreja, né? Pedindo que Deus abençoasse, mandasse o povo dele. Quando eu pensei que não, estava o pastor de joelhos. E ele orando, Senhor, me dê coragem para eu falar com ela, com a irmã Betânia. E se é de ti mesmo, a revelação que eu tive com essa mulher, já não sei quantas vezes, manda ela vir aqui, Jesus. E eu lá orando, Jesus, abençoa teu povo, né? Aí quando eu ia passando, ele disse, a paz do Senhor, irmã Betânia. E eu, a paz do Senhor, pastor. Aí ele disse, eu queria falar com a senhora um minutinho. E, pois não, pastor. Ele disse, a senhora soube que eu fiquei viúvo, tudo. Aí eu disse, eu fiquei sabendo como é que tá as suas filhas. Ele disse, só Deus, né, para dar o consolo, para fortalecer, estou orando por elas, peço que ore por elas, por mim. Mas hoje, eu não vim participar do ciclo de oração, né? Eu vim lhe fazer um pedido. Uma pergunta, né? E eu quero que a senhora me responda. Eu digo, tá certo, pastor. A senhora aceita casar comigo? Quase que eu morro da irmã Edgar. Fiquei vermelha. Meu Deus do céu.
Aí eu disse, casar com você? Ele disse, aceita casar comigo, irmã Betânia? Aí eu disse, eu me dei 7 dias que eu lhe dou a resposta, né? Aí ele se levantou e foi embora, né? E eu fiquei lá, meu Jesus amado, Não é né? que veio? Aí na hora Deus me fez me lembrar, você não pediu que viesse, né? Que ele pedisse aqui na igreja? Aí eu fiz uma prova com Deus. Senhor, se realmente tu tá nesse negócio, manda um vaso teu de outro estado para falar comigo hoje. Quando faltava 15 minutos para 5 horas da tarde, a irmã Virgínia, que era uma das minhas auxiliares de trabalho, irmã Betânia, chegou uma caravana de irmãos aí de Recife, lá do Templo Central de Recife. Aí eu disse, amém, irmã Virgínia, vamos dar uma oportunidade. Vamos dar a oportunidade da dirigente lá do ciclo de oração, né? Desse trabalho lá, dessa congregação, lá do Recife. Quando eu dei o microfone a ela, Deus já tomou ela assim, de uma forma extraordinária. E disse, minha serva, não temas, eu estou neste negócio. Ele é a pessoa que eu escolhi, o meu servo pastor, né? Que hoje te pediu em casamento, é ele mesmo, né? E Deus usou ela assim, de uma forma extraordinária. Usou uns 40 minutos. Para mim, assim, foi algo muito forte, muito grande mesmo. Amém. E depois eu dei a resposta e a gente casou e estamos de posse de vitória. Amém. Só benção, glória a Deus. O resultado dessa união, né, e Deus sempre falou, numa grande obra entre vocês. E dentro de Jaçanã, vocês realizaram um grande trabalho. Entre esses trabalhos, nós temos 2 casas da criança. Sim, que eu já escutei falar em alguns lugares que elas são... como que eu posso dizer? Eu diria, vou usar as minhas palavras, são as melhores, né, para o departamento de criança no Rio Grande do Norte. Conte para nós como foi criar essas 2 casas da criança e esse trabalho social que vocês fazem aí. Irmão Edgar, eu nunca assim pensei na minha vida de trabalhar com crianças, porque eu ensinava, né, na área secular, professora, mas assim, na área assim, espiritual, trabalhar com crianças. Eu ensinava escola dominical, a jovens, adolescentes, mas assim, criança não ainda, né? E quando eu cheguei aqui em Jaçanã, a gente casou no dia 28 de março de 2006. E eu cheguei aqui numa sexta-feira. Glória a Deus. Não me lembro se foi dia 3, 4 ou 5 de abril. E quando eu cheguei aqui, eu passei a semana inteira, Deus me revelando crianças. E o Senhor dizia assim, invista nas crianças. Invista no trabalho infantil. E eu comecei a ver a necessidade de trabalhar com as crianças. Sim. Aí eu conversei com a irmã Noemi, a gente orou para a gente começar o ciclo de oração infantil. E aí eu pedia muito a Deus que Deus me ajudasse, me orientasse como fazer o trabalho das crianças, o culto infantil, aquelas coisas todas. E criou dentro de mim um desejo de alugar uma casa. Só que naquela época ninguém alugava casa aqui a crente, né? Era uma dificuldade muito grande, né? E tinha a casa que era vizinha. Mas na época não alugava porque a crente, né? Não alugava. Então eu passei 3 meses, quando a gente vinha dos trabalhos, né? Meia-noite eu me ajoelhava, clamava, botava a mão nas paredes daquela casa. Jesus, faça a dona dessa casa alugar essa casa, Senhor, para ser departamento infantil. Foram 3 meses de batalha, né? Quando foi um belo dia, a mulher que morava lá foi embora e passou ainda 1 mês fechada. E eu ia lá, ela não alugava, né? E a gente orando, ia pro matutino, clamava, jejuava. Quando foi um belo dia, eu ia passando. Aí eu entrei na casa dela. Eu disse, ô minha amada, alugue a casa para as crianças, mãe. Ela disse, vou alugar. Mas o preço é tanto, eu vou aumentar para 2 vezes mais. Eu disse, tá certo. Então, ao invés de a gente pagar, na época, R$70, a gente teve que pagar 2 vezes mais. 140. E aí ela disse, a reforma que você fizer, é você que vai ter que arcar. Eu disse, tá certo. Não se preocupe, minha flor. Vai dar tudo certo, né? E a gente conseguiu, com a igreja, com os irmãos, né? Fazer a casinha para as crianças. Mas o meu sonho era comprar a casa para as crianças, né? E passou e a gente orou e orou. E um belo dia, surgiu a oportunidade de vender a casa, mas nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos como, né?
E eu conversei com o meu pastor, o pastor Santana, liguei para ele, ele disse, vou ajudar a comprar a casinha. Eu digo, ô pastor, ajude mesmo. E lá no culto lá em Natal, aquele culto que tem todo mês, na quarta-feira, o culto, chega Jesus amado, que é o dia todinho. Na quarta-feira, o culto da bênção, o culto da vitória. E todo mês tem esse culto, né? O culto da restauração. O pastor Santana disse que ia pedir uma ajuda para nós, né? E ele pediu essa ajuda. E para a glória de Deus, nós conseguimos comprar a casa. Só que houve um probleminha. Nós alugamos a casa de frente. Porque no dia da limpeza, não comportava o número de criança para dar banho, cortar as unhas, né? Fazer a higiene pessoal, cortar o cabelo, botar o remédio nos piolhos, na seridinha, essas coisas, né? A gente dava roupa, brinquedo, tudo, aí não tinha como, porque a casa não comportava, a gente alugou a de frente. E aí, na hora de vender, uma pessoa desistiu, dos filhos disse que não assinava. Nossa. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Que o pastor tinha mandado uma equipe com o dinheiro para a gente ir para o cartório para comprar. E eu entrei para o quarto e comecei a chorar. Meu Deus, e agora? O Senhor disse, a casa de frente. Olha a benção aí. Vai comprar agora a casa de frente. Aí eu liguei para o pastor Santana, ele disse, minha filha, eu não quero nem saber, vai e compre a casa de frente, que por sinal ela ainda é até maior. Eu digo, pronto, eu fui com o irmão Sandro, né, na casa do pessoal, e graças a Deus era 40 mil, a gente orou, conversou lá, e a dona disse assim, olha, irmã Betânia, ela chegou na hora do hospital, ia feito a cirurgia, ela disse, olha, se fosse outra pessoa, seria esse preço, mas como eu vejo o trabalho social que você faz com essas crianças, eu vou deixar por 30 mil. Dividiu em 3, conseguimos comprar e colocamos, né, uma parte abaixo, reformamos, reconstruímos e está lá a casa das crianças. E a outra, eu me lembro, a gente passou um momento difícil para fazer a festa das mães. Sim. Não tinha um local, que era uma multidão muito grande. Eu disse, meu Deus, então a gente vai fazer dentro da igreja e a multidão do lado de fora, né? E aí chegou umas irmãs de Santa Cruz, uns irmãos. Aí eu disse, irmã Betânia, como é que a senhora faz uma multidão dessa? Eu disse, minha amada, a gente tem essa casa das crianças aqui, aí a gente vai dar o cachorro quente aqui. Ela disse, quanto é essa casa? Eu disse, mulher, 40 mil, irmão. Se a irmã baixar o preço, eu dou a casa. Eu digo, pois vai morar agora. Criançada, vamos morar aqui. As irmãs no cachorro quente. Os irmãos, todo dia a gente fez um clamor e uma marca, todo mundo que estava ali. Irmã Rosineide, irmã Nalvinha, todo mundo, né? E eu sei, irmão, que comecei uma campanha no matutino, né? Quando eu cheguei no terceiro dia em casa, eram as 6 e pouco, o senhor disse, sim, ligue para ela. Eram as 6h20, mais ou menos, da manhã. Quando eu liguei, a irmã disse, eu estava fazendo uma prova. Se fosse de Deus que eu lhe ajudasse a comprar a casa, a senhora ligava para mim, que eu estou aqui de joelho orando. Olha que bem. Pode vir que eu vou dar o dinheiro, né? E graças a Deus nós conseguimos comprar a casa. E aí depois meu esposo colocou abaixo, aumentou a igreja, que está linda para a glória de Deus. E aí passou um belo dia, irmão Edgar. Deus passou novamente uma semana me incomodando para construir um departamento infantil lá no Flores 2. Deus mostrava aquele monte de criança e o Senhor dizia assim, você não vai ajudar não? Aquelas filas de criança, né? Sim. O sopão, e eu dizia, Jesus, mas como é que eu vou ajudar que eu não tenho condições? Jesus, o Senhor podia falar com o prefeito, né? Com as autoridades, que esse povo que tem condições, eu não tenho, Jesus amado, né? Mas se o Senhor mandar, olha mesmo, mas Jesus pegou na palavra, se o Senhor mandar um dinheiro diferente, essa semana ainda eu começo uma casa para as crianças. Eita, porque Deus. O meu sonho, se eu tivesse condições, eu fazia um hospital para as crianças, fazia uma igreja para as crianças, totalmente voltada para o departamento infantil, para o ensino infantil. Uma igreja para crianças, meu tempo está ficando doido, depois do meu sonho. Ah, se eu pudesse uma igreja linda, que nessa igreja tivesse escola dominical, tudo que fosse para a criança, né? Tratamento dentário, né? Um trabalho assim maravilhoso. Tem hora que eu fico só imaginando assim, madrugada, orando, apresentando. Se eu pudesse fazer um projeto lindo para as crianças, um trabalho maravilhoso, né? Um salão de cabeleireiro, muita coisa, né? Para as crianças. E aí, meus queridos irmãos, eu estava em casa dele, se Jesus mandasse um dinheiro diferente, eu começava uma casinha para as crianças lá no departamento, né? Quando foi no sábado,
eu recebo um telefonema da nossa querida irmã Márcia, esposa do pastor Lavoisier. Na época, eles dirigiam a igreja em Candelária, a Assembleia de Deus, né? E ela nos chamou para um culto de missões. Eu disse, meu Deus, se for de Deus, o meu amado vai permitir que a gente vá, né? E aí ele disse, a gente vai, Betânia. Olha. E a gente foi, né, para a glória de Deus. Nós fomos para Natal, né? E o trabalho foi maravilhoso, aquele culto, glória a Deus, ali em Candelária. E quando terminou o culto, chegou um casal para mim e disse, irmã Betânia, eu queria falar com a senhora. Eu disse, pois não. Quando a senhora estava pregando, Deus me inquietou para mim, na minha casa, trazer uma oferta para a senhora. Mas é um dinheiro diferente. Olha. Deus falando no meu coração tremendamente, a casa das crianças. Eu digo, meu Deus. Ela chegou com a lata cheia de moeda. Eita, eu dei tanta glória a Deus, a gente veio para casa. Aí quando eu cheguei no outro dia, chamei a equipe das crianças, né? Os diáconos de Mirim, aquela turma de meninos, eles são contar os dinheirinhos. Aí as crianças estão felizes. Eita, vamos comprar brinquedo para a festa das crianças, porque foi no mês de outubro, no início de outubro. Eu digo, esse dinheiro aqui ninguém toca, esse dinheirinho aqui é para a casinha das crianças. Vai ter uma casinha, a segunda casinha infantil, né? O departamento infantil. Quando contou o dinheiro, eu não me lembro ao certo, eu anotei no papelzinho, não me lembro se era 730 ou era 530 reais de moeda. E aí foi trocar, irmão veio trocou uma parte. E na segunda-feira eu digo, Jesus, eu vou cumprir com a promessa, viu? Com volta, né? Eu digo, se Deus mandar um dinheiro diferente, a gente começa. E Deus mandou. Na segunda-feira, a gente já começou a fazer o departamento infantil lá no Flores 2, né? A gente não podia ampliar, não fez mais, porque não tinha terreno. A gente aproveitou todo aquele terreno. E olha que eu ficava lá dentro orando, Jesus, estica esse terreno, amplia, aumenta. E os irmãos ficavam tudo rindo, né? E a gente conseguiu. Mas se eu pudesse, em todas as igrejas, em todas as congregações, tinha um departamento infantil. Porque as crianças, elas são o futuro do amanhã. As crianças precisam de serem ensinadas, de serem muito bem, glória a Deus, preparadas para o futuro, né? Eu esqueci de falar dos nossos apoiadores, mas vou falar agora. O irmão Nandinho vai se virar aí para ver como encaixar. Confeitaria Pão de Mel é o nosso apoiador. O contato é 849-9941-9827. Adriano do Relógio, consertos e de celulares e relógio e vendas, né? É com Adriano do Relógio no 849-8715-9390. Supermercado União, lá do irmão Leandro, no 849-9904-7524. Alícia Arquitetura, 849-9979-8063. Giliard Assessoria Esportiva, 849-8771-9869. Óticas Dorcas, né? Nosso apoiador também, 849-8715-8696. O chaveiro Jassanã, do nosso amado irmão Sandro Efson, que vem fazendo um grande trabalho aí, 849-8715-8696. Jassanã Embalagens, 849-8875-5583. E Garagem Premium, onde você vai comprar o seu veículo, 849-8632-7739. Dentro dos trabalhos sociais, tem um grande trabalho que foi feito em Jassanã pela Assembleia de Deus, que eram as doações de cestas básicas, né? Fale um pouco sobre esse trabalho aí. Meu irmão, foi o seguinte, eu estava no culto matutino, recebi 3 bilhetinhos, aí depois mais 3, depois mais 3, e mais um, quando eu ia saindo. 10 bilhetinhos pedindo cesta básica, pedindo alimento. E lá em casa, eu já tinha aberto os armários, já tinha dado muita coisa, era um momento bem difícil. Me lembro que teve uma vez que pastor Santana mandou 3 sacos de feijão e mais uns 3 sacos de farinha, né? E eram uns momentos bem delicados mesmo, né? Sim. E eu estava orando, eu disse, Jesus, eu só vou comer hoje, vou ficar em jejum e oração quando o Senhor mandar a cesta básica. Jesus, mande cesta básica.
daqui para 6 horas da noite, para me ir nas casas dessas irmãs, levar a cestinha básica. Passou o dia, nada. Deu 3 horas da tarde para um carro. Era irmã Nicinha e irmã Edgar. Aí ele disse, irmã Betânia, lembra que Deus falou lá na central, quando a senhora dirigiu o ciclo de oração, que eu ia me formar, ia ser advogado, hoje eu sou advogado, tudo, né? E Deus disse que ia me dar um carro, vem olhar o carro. E a gente olhou esse carro, orou, ele pediu para orar por esse carro, para Deus abençoar, tudo. Aí eu chamei ele para a gente tomar um café, irmã Nicinha, fiquei muito feliz, a gente louvou, mostrei a ele a igreja, tudo. Quando ele ia saindo, faltava 15 minutos para 6 horas da noite. Ele disse, irmã Betânia, engraçado, eu já ia esquecendo de dizer à senhora. Quando eu vim em São Gonçalo do Amarante, quando eu vinha lá de Natal, passei por São Gonçalo do Amarante, Deus disse, pare no supermercado e leve para minha serva 10 cestas básicas. Quando eu entrei, tinha uma pessoa que estava me devendo. Eu disse, se for de Deus, Deus vai criar uma situação aqui. Aí ele disse que a pessoa disse assim, ei, eu estou lhe devendo dinheiro, eu vou lhe pagar em cesta básica, você aceita 10 cestas? Era exatamente o valor. Aí ele trouxe essa cesta básica. Eu disse, pois você vai comigo agora, na casa dessas pessoas deixar, porque eu estou numa campanha, num propósito com Deus, até 6 horas da noite, para deixar essas cestas. Aí a gente foi deixar essa cesta básica. Deus é fiel. Ele começou a chorar, a gente orando, aí ele disse assim, irmã Betânia, vamos fazer uma parceria? Eu digo, vamos. Eu vou chegar agora com 20 cestas básicas e a senhora e o pastor João dá mais 20. Eu digo, pronto, vamos se unir agora e vai dar tudo certo. E a gente começou e Deus foi abençoando, e depois aí veio o roçado e todo mundo prosperando, florescendo, aí depois, né, ele casou e mudou-se e não teve mais como ajudar, né, e a gente ficou dando menos, aí depois ele vinha, depois viajava, e a gente continuou dando, né, glória a Deus, a cesta básica, aí veio outros irmãos que somaram para ajudar também umas irmãs, e a gente continuou, entendia que tem tempo que dá, muita cesta básica, tem momentos que não pode dar muito por conta das construções, dos trabalhos da igreja, porque meu esposo, ele sempre, assim, eu não estou, como é que diz? Jogando conflito, mas graças a Deus na nossa casa, sempre que chega alguém, os irmãos são testemunhas, não sai ninguém de mãos vazias. Meu esposo tem ajudado a pagar vários aluguéis de irmãos, né, carentes, remédio, casamento, viagem, passagem, né? E Deus tem ajudado. Então, muitas vezes a gente queria investir mais, mas não tinha como, por conta do financeiro, né? Mas Deus sempre tem levantado pessoas para nos ajudar e a gente ia colocando também, aumentando. E de maneira que teve momentos da gente distribuir até 300 cestas básicas. Teve um mês que a gente distribuiu no final do ano 500 cestas básicas. Eita, bênção de Deus. Se expandiu assim, é uma coisa tremenda, né? E tudo tem um tempo, né? Tudo é para a glória de Deus. Pastor Juffe, o senhor também, algumas pessoas na sociedade já dizem que ele é um pastor construtor. Pelos templos que o senhor tem feito aqui na cidade de Jaçaná. E quantos templos nós temos hoje no município de Jaçaná, da Assembleia de Deus? Edgar, nós temos 8 templos. 8 templos? 8. E teve um templo que nós demolimos e construímos 2 vezes. 2 vezes? A irmã Betânia, ela traz essa fala, trazendo todo esse trabalho social, o DEPIN, que é o Departamento Infantil, só um minutinho, e o senhor nos ajudou muito quando o senhor era da cooperativa. Sim, amém. Com muita carne e verdura, porque a gente fazia aqueles tachos de sopão, que era uma maravilha, amém, né? Glória a Deus. Amém. Uma bênção, viu, mãe do Gão? Amém. E a irmã Betânia, ela fala desse trabalho social e os dois, a união desses dois faz com que o número de evangélicos, a igreja em si, a Assembleia de Deus, ela toma uma proporção muito grande, com muitas pessoas chegando a comparar com uma sede, né? um campo, né? E isso é a junção dos dois. A promessa de Deus na vida dela e na vida dele, junta os dois e faz um trabalho
maravilhoso como esse. São 8 templos hoje construídos no município de Jaçanã, e eu conversava com o pastor Jofre. Nós temos pessoas que olham para os templos e diz: esse templo é templo de estar em cidades maiores, né? Pela organização, pela forma com que eles constroem, com carinho, com amor, para que possa receber os irmãos. Eu ia dizer só uma coisa: o senhor já visitou o 8º que está para ser inaugurado? Já, passei lá já. A gente foi lavar, né, antes de ontem, foi limpar, está praticamente pronto. Está faltando algumas coisas que encomendou, não chegou ainda, os ventiladores, as cadeiras. Sim. Mas está ficando lindo o painel. O nome da Assembleia de Deus, todo de inox, né? Todo lindo, né? A calçada, os portão. Assim, tá ficando muito bonito, né? Pra glória de Deus. Eu não sei se a gente vai ter a honra, né? Não sei, porque meu esposo tem se esforçado muito naquela construção para inaugurar. Não sei se a gente vai estar aqui, porque agora é dia 31, né, Felipe? A gente vai... não vai dar tempo. Não sei. Deus proverá. Nós inaugurarmos, não. Mas seria uma honra muito grande, né? Porque pense no investimento e num grande trabalho, né? Mas, Edgar, eu disse sexta-feira à noite lá na igreja que uma das coisas que o Espírito de Deus disse a mim lá em Cacimba de Teto, um lugar chamado Damião. Estava lá em uma casa, mais o irmão Carlos, de saudosa memória, lá do Japi. E ele disse: Monjô, vamos entrar aqui, eu tenho uns amigos aqui, eu quero lhe apresentar. Aí eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, me apresentou aos amigos dele, tudo crente, tudo evangélico. E no final de todo aquele encontro, fizemos oração. E chegou uma senhorinha assim, como quem não quer e querendo, entrou e ficou escorada na parede. Muito humilde aquela irmã, até com um paninho de prata enrolado na cabeça, sabe? E nós começamos a orar. E Deus tomou aquela irmã tão humildezinha. Eu acho até que ela deve ter partido pelo jeito dela. Deus tomou ela e disse assim: vou te levar para um lugar muito alto. Quando chega lá, o lugar é plano, tudo verde como uma horta de coentro. E ali tu vai demolir e construir. E eu serei contigo. Então eu já vim para cá, já com esse propósito de Deus. E foi, na verdade, legal o que eu fiz. Demolir e construir. Demolir e construir, graças a Deus. E eu estou... O novo pastor chega agora no dia 24. Quando eu vou sair com ele, mostrando os tempos, né? E conversando com ele, para ele assumir a responsabilidade de todos eles, né? Agora no dia 24. E eu saio conscientemente tranquilo, com o dever cumprido. Não fiz mais porque eu não pude fazer. Mas o que eu pude fazer e chegou ao meu alcance foi o que eu fiz. Nunca tomei dinheiro emprestado a ninguém, Edgar. Nunca fiz empréstimo em banco nenhum para comprar nenhuma cadeira. Quando eu estava precisando de alguma coisa, eu orava de madrugada, joelho no chão, e dizia a Jesus. Se era dinheiro, eu dizia: Jesus, estou precisando de dinheiro, quero dinheiro para comprar isso, comprar isso, comprar isso, comprar isso. Mas se o senhor não quer mandar o dinheiro, levante pessoas para comprar isso que eu estou precisando, que é para a tua casa. E mandar, né? Aí com 5 dias, 6 dias, chegava alguém. Eu estava preocupado com os ventiladores da igreja. Ali é muito ventilado, quando você fecha a igreja toda, aí esquenta. Tem que comprar o ventilador. Jesus, o ventilador. Jesus, o ventilador. De repente, Deus levanta alguém de longe
e diz: eu vou dar os ventiladores. Precisa lá? Precisa. Vou dar os ventiladores. Veio nos visitar, viu a obra. Né? Uma coisa interessante, Edgar, para construir esse templo, Betânia dizia: meu filho construi esse templo, meu filho construi esse templo. Porque Betânia não vê dificuldade, não. Betânia só vê fé. Ela só vê fé, sabe? Como a minha fé é menor do que a dela, eu vejo logo as dificuldades para enfrentar. Eu disse: Betânia, eu estou orando a Deus para Deus me dar um sinal para eu começar o tempo. Qual era o sinal? A doação de tijolo ou de cimento. Quando foi um sábado, eu estou almoçando lá na nossa residência, o telefone tocou. Eu atendi, um telefone estranho. Eu disse: alô, é o pastor Jofre? Eu disse: sim, senhor. Eu sou o motorista da carreta tal. Eu estou aqui com 10 milheiros de tijolo que mandaram entregar ao senhor. Olha só. O irmão tal de Natal, né? Lá de Natal, eu não pedi não. Deus tocou no coração dele e ele mandou. Aí eu já levei a carreta para lá para descarregar, mandou os trabalhadores tudo. Eu disse: agora pronto, o primeiro sinal já chegou. Providência de Deus. Agora eu preciso de cimento. Só que tijolo não trabalha, tem que ter cimento, nação de cimento. Fiquei: Jesus, e agora? É o cimento, Jesus, cimento. Aí eu fui para Natal, para o encontro dos pastores em Natal. Aí quando eu estou lá no apartamento, deitado, Betânia disse: meu filho, o irmão, como é que ele da loja ali? Felipe, irmão Felipe ligou para você, dizendo que aquele irmão calvo, galego, assim, comprou 17 sacos de cimento e deixou lá para entregar a você. Glória a Deus. Tu tá vendo como é que Deus faz? Deus é maravilhoso. Oh, beleza. Pronto, Betânia, agora nós vamos começar. Aí quando foi que cheguei aqui no domingo de noite, faltava almoçando, né? Domingo de noite, a irmã Inácio disse: vai começar quando? A construção. Eu digo: mas Inácio, só está faltando maçã. Ele disse: não está faltando mais não. Por que isso? Amanhã eu mando deixar uma carrada. Glória a Deus. Aí começamos o tempo. Começamos o tempo. E foi construindo. E uma coisa, diga, eu assisti uma vez um pastor dando estudo. Você diz assim: Jesus, me ajude. Jesus, tu sabe das minhas necessidades. Jesus quer que você cite o que é que você está precisando. Oh, Jesus, chega com as providências, né, Marigá? Aí eu passei, sabe? Aí eu passei a aprender. Jesus, eu estou precisando de dinheiro. E eu digo até o valor o que eu estou precisando. Sim. Quando foi com as cadeiras do púlpito, Jesus, Betânia está agoniada por essas cadeiras. Jesus, numa campanha de 1000 hinos. Jesus, ela me aperta tanto que eu fico atribulado. Jesus, manda as cadeiras do púlpito da tua casa. Manda a cadeira. Manda, Jesus. Apareceu uma pessoa que fez a doação das cadeiras. Olha bem essa aí. Uma deu 10 e outro 10. Então, irmão Edgar, você quer que Deus lhe ajude? Não perca a sua sintonia com Ele. Amém. É como que você tem um amigo. Você tem um amigo. Você pode falhar com seu amigo? Não. Não pode. Se você falhar com seu amigo, ele vai cortar o quê? A amizade. Ora, aí Jesus disse assim: vós que sois maus, sabeis de escolher as boas coisas. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o bem àqueles que lhe seguirem. Amém. Pedido, né? Então, graças a Deus, esse é o 8º templo que eu estou deixando. Eu estou com muita, assim, um gemido dentro de mim, porque eu não vou poder inaugurar. Não vou poder inaugurar, porque orando. Hoje, agora, geme, né? à tarde mesmo, almas, pela vida à tarde mesmo, nós viemos para cá, ficou um caminhão lá, carregando o final
da troçada, Sim. mas ainda vai ter mais um restaurantezinho, né? A mudança, Deu trabalho demais, mas Deus está no negócio. está no Amém. comando. Tem uma coisa muito interessante, eu não diria nem interessante, é um privilégio de poucos. O senhor tem um nome, o senhor não, vocês dois têm um nome muito zelado dentro de Jaçanã. E aonde vocês passam, mas nós estamos tratando de Jaçanã hoje. E eu já cheguei a ver alguns comerciantes dizer: eu gosto de ter esse homem como meu cliente, ou eu gostaria de tê-lo como meu cliente, gostaria de ter a irmã Betânia como meu cliente. Como foi construir esse nome dentro de Jaçanã? Fale um pouco sobre esse nome zelado aí, pastor. Hoje é bem difícil, né, a gente defender uma causa de si próprio, né? Mas graças a Deus, Edgar, eu sou um homem, você vê que eu estou com esses anos todinho aqui, você é filho daqui, conhece tudo aqui, você nunca passou, Edgar, numa esquina para me ver eu batendo papo. Verdade. Você nunca passou na praça dessa cidade, eu estar sentado no banco da praça, conversando, batendo papo. Outra coisa, eu não gosto de conversinha, não gosto de chafur, disse-me disse, não é comigo. E não compro fiado. Uma vez um comerciante aqui foi lá em casa e disse: pastor, eu estava construindo o Templo Central. Se o senhor precisar de qualquer coisa aqui, pode ir lá na minha loja, compre o que o senhor quiser que eu lhe vendo. O senhor está numa obra muito grande, muito pesada, e vai me pagando devagarinho. Eu fiquei muito agradecido a ele. Chegou outro e disse: pastor, rapaz, eu vim aqui falar com o senhor. Se o senhor precisar de um dinheirinho a juro, eu tenho. Eu faço um juro bem baixinho para o senhor. Templo grande, né, na igreja. Eu faço um juro bem baixinho para o senhor, só para o senhor terminar a sua construção. Eu agradeci muito esse cidadão, tornou-se meu amigo, né? E graças a Deus não precisei. Onde eu compro, pago, respeito todo mundo, da criança ao velho. Amém. Eu respeito todo mundo, considero todo mundo, e graças a Deus tem sido a minha vida assim, respeitando e considerando essa cidade que eu amo muito Jaçanã. Eu cometi um erro aqui em Jaçanã, Edgar. Sim. Foi não ter construído uma casa para mim. Não construiu. Não construí. Era para mim ter construído uma casa para mim. Eu construí todos esses templos, mas não construí uma residência para mim aqui, uma cidade boa, um povo amigo, que eu me dei bem com este homem. Por onde eu passo nesses últimos dias, rapaz, o povo me para, pastor, um minutinho, é verdade, rapaz, fico lamentando, né? E isso é para a glória de Deus, foi Deus que tem nos guardado até aqui, e só tenho que agradecer a Ele. Amém. O senhor está falando agora sobre mudança, e a sociedade já conhece, já está sabendo como está sendo hoje deixar Jaçanã, né, e ir para uma outra. O senhor já conhece a região lá? Como é que é? E aí? Edgar, eu não conheço, não. Eu passei lá as 3 vezes de passagem. De passagem. Eu não conheço. Essa minha mudança para aquela região lá, Edgar, rapaz, eu estou sentindo uma dificuldade muito grande. É como um filho que deixa a casa do pai chorando e saber que tem que viajar. Assim está sendo eu. Missões, né? Cada dia que passa vai se aproximando esse dia, e eu vou me apertando mais ainda. Então, eu estou preocupado com a minha despedida domingo à noite. Vou tomar uns comprimidos, porque não vai ser fácil, sabe?
Muitos anos, né? Quase 22 anos. Aqui no Vale da Bênção, semana passada, eu me despedi, agradeci os irmãos do Vale da Bênção. Foi um show. E no meio da rua, nas casas, no comércio, o povo chamando de Picuí, de Cuité, na floresta, na região aqui, até de Coronel, essa região aqui toda, nos comércios, você passando o povo no meio da rua, chamando, abraçando e chorando, né? O pessoal de Campina Grande, os pastores de Campina Grande, do campo de Campina Grande, ligaram perguntando se era verdade mesmo. Da Paraíba, muita gente. Picuí ligou em peso lá para casa. Muitos irmãos. Pessoal de Natal. Ontem eu recebi a ligação de um pastor que está na fronteira com o Ceará. Ligou para mim perguntando se era verdade isso. Rapaz, depois de 20 e tantos anos, Jô, tu vai para onde, Jô? Os mistérios de Deus. Eu digo, meu irmão, eu me lembrei, e me lembra, Edgar, quando o pastor Zé Carlos, o mês passado, de João Pessoa, esteve aqui conosco. Sim. Ele subiu, orou, aí sentou-se assim ao lado. Aí eu subi, orei também, aí me levantei, disse, pastor Zé Carlos, eu queria que você sentasse na minha cadeira aqui, pastor. Ele disse, não, senhor, a igreja não aceita eu sentar na sua cadeira, presta atenção. Olha só. A igreja não aceita eu sentar na sua cadeira. Essa cadeira é sua. Outra coisa que eu quero lhe pedir, pois não, pastor, ele dizendo a mim, quando o senhor me apresentar, não diga que eu sou pastor presidente de João Pessoa, nem diga que eu sou pastor presidente da Umadene, que é a União dos Pastores para o Nordeste, né? Não diga. Pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou lhe apresentar? Me apresente como um servo. Um servo. Sim, senhor, está certo. Aí eu disse, meu irmão está conosco aqui, pastor José Carlos. Todo mundo sabe, conhece a história desse pastor. É um servo de Deus. Fique de pé, pastor, por favor. Ele ficou e apertei como servo mesmo. Então, porque o servo vai para onde o seu Senhor mandar. Né? Nós orando aqui, os irmãos orando aqui, e os irmãos lá orando para nós ir para lá. Isso não quer dizer que Deus levou para lá, porque Deus está atendendo eles lá, não. Nós vamos para lá porque Deus sabe que é a hora de ir para lá. Né? Tudo tem um tempo, né? E eu estou muito sentido assim, mas certo que Deus vai nos abençoar naquele lugar, diga, em nome do Senhor Jesus. É assim como Ele tem nos abençoado aqui, com certeza nos abençoará lá também. Amém. E as pessoas que estão nos ouvindo, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, Edgar, pensando também em mudanças. Muito cuidado, porque nem toda mudança é de Deus. Verdade. Tem mudança que é pelo desejo, tem mudança porque é uma chamada de alguém, um convite, e tem as mudanças de Deus. Então, espera no Senhor, confia nele e pede, Deus, é agora a minha vez? Está na hora de eu sair desse lugar? E Deus vai facilitar tudo para a mudança. Então, é da vontade de Deus. Irmã Betânia, para nós chegarmos ao fim... A poeirinha da mudança das coisas. A Assembleia de Deus, em Jaçanã, ela tomou uma proporção muito grande em relação à visão missionária. Sim. Que a liderança traz. Né? Porque a igreja ela é o espelho da liderança. Então ela tomou essa visão. E a missiologia ela diz que quando 20% de uma população já ouviu o evangelho ou aceitou a Jesus, considera-se aquela região uma região evangelizada.
né? E o senhor faz parte disso. Lá no DEGEM, a equipe grande, o trabalho grande, né? Amém, amém. E 3 programas no rádio, né? Foi, é bênção. Foi uma bênção. E essa construção desse campo missionário, estava a senhora de um lado, o pastor Jofre cuidando dos templos, a senhora, eu lembro quando eu cheguei aqui, a senhora andava com a equipe de mulheres fazendo os evangelismos porta a porta. Ia na casa dos irmãos orando. Veio muito culto nas calçadas. Nas calçadas. Microfone, sem É mesmo? E muito. Conta pra nós como foi esse trabalho aí dos cultos logo nas quando eu calçadas. cheguei, porque Sim. a gente não tinha microfone. Só tinha o microfone da igreja, né? Uhum. E a gente fazia muito. A gente ia, por exemplo, a gente ia numa rua, né? Fazer uma visita. E de repente, a irmã dizia... Eu dizia assim... Irmão, vocês querem fazer um culto? Que tem um monte de gente aqui. A senhora vai desligar a televisão um pouquinho, vamos fazer já um culto aqui. Aí cantavam os hinos, né? Lia a palavra. Aí eu dizia, para não ficar aqui dentro das 4 paredes, aqui dentro dessa sala, ou nessa cozinha, vamos aqui para a sala, vamos para o quintal, vamos para a calçada no meio da rua. E aí fazia aquele culto ali, louvava ali nas calçadas. Amém. Ali na irmã Genira, ali naquele lá, Sim. a mãe de Laiane, que era tudo pequenininha. Sei. Às vezes eu ia para lá, casa pequenininha, eu disse, mulher, não vamos fazer visita aqui na sala, não, vamos aqui para fora, né? Para a calçada. E aí a gente ia e quando pensava que não era um culto. Recentemente, acho que início do ano passado, final do ano passado, pro início, a gente vinha do Rangel, de uma congregação, ali num culto. Quando a gente foi deixar a irmã Gorete, estava o pai dela sentado na calçada. Quando eu abri a porta para a irmã Gorete descer, eu disse, irmã Gorete, vamos fazer um culto agora na tua casa. Não, irmã Betânia, pelo amor de Deus, que não tem som, não tem nada. Eu digo, não, eu estou sentindo de Deus, é de Deus esse negócio. Vamos fazer um culto aqui na calçada. E o pai dela, o irmão Zé Bill, não era crente. Aí ele disse, você vai fazer um culto, irmã Betânia? Eu digo, agora, meu irmão. Cadê os tamborete? Irmã Gorete dizia, mas irmã Betânia não tem microfone, não tem nada, né? Aí comecei a chamar o povo das calçadas, a gente começou a chamar e fizemos um culto. E naquele dia o pai da irmã Gorete aceitou Jesus e aceitou mais 3 ali, né? Pertinho. Olha aí, se tivesse perdido a oportunidade, né? Então não pode ter. O resultado de um trabalho como esse também, eu lembro de quando vocês nos convidaram para fazer um trabalho de rua. Que trabalho grande, né, Maria? E hoje nós olhamos assim, os jovens eles continuam com aquele fervor, com aquele empolgado. Irmão Janderson, Fábio, Jucimário, uma turma. Todos eles fazendo esse trabalho, quer dizer, Irmão Pretinho. Então, existe um trabalho de missões ainda, né, sendo um legado de vocês. Deixaram aqui esse trabalho de missões, uma constância muito grande. Irmão Genival. Fazendo esses trabalhos de missões em Jaçanã. E aí, pessoal, nós vamos chegar aqui ao fim porque eles têm outra agenda, têm um outro compromisso e infelizmente a gente não pode ficar mais tempo. Mas eu queria contar uma coisa aqui para vocês. Conte. Meu esposo, às vezes alguém olha assim, acha meu esposo um pouquinho quietinho, caladinho, mas você não tem noção de como esse homem tem experiência com Deus. Verdade. Eu sou esposa dele e eu vejo isso. Muitas vezes eu me levanto para ir no banheiro e ele está de joelho. Ninguém vê, mas Jesus vê. E um testemunho, tem vários, mas eu vou contar um que sempre marca, né? Quando meu esposo estava construindo o templo lá no Rangel, foi um momento muito difícil. Porque tudo que você ia levar, por exemplo, se você fosse levar um caminhão de tijolo, tinha que ser a metade, por conta da ladeira, né? Fosse levar um caminhão de areia, um caminhão de pedra, tinha que ser tudo pela metade. E assim, muita dificuldade mesmo. E meu esposo encomendou as portas da igreja, na janela. E cadê o dinheiro para pagar essas portas, né? Eita. E eu me lembro que meu esposo chegou 5 e pouco, lá do Rangel, 5 e pouco da tarde, umas 5h15 da tarde, né? Ali do Rangel de moto. E ele disse, mas Betânia, é hoje o dia de pagar o dinheiro das portas. Nós não temos o dinheiro. E eu disse, eu vou para o sacrifício da tarde, a gente não vai orar? Deus vai mandar, né? Aí quando pensou que não, chegou um senhor de moto. Aí ele disse assim, aqui é a casa de um pastor doido que tem por aqui. Aí eu disse, um pastor doido? Ele disse, não, porque uma pessoa construir um templo, uma igreja lá no Rangel, só pode ser doido.
Aí minha esposa disse, pois o pastor sou eu aqui da Assembleia de Deus, o que foi? Ele disse, que eu vendi 2 garrotas. Vendi um gado. Eu vendi um gado e faz 3 anos que esse pessoal não me paga. E quando eu vinha, que eu vi o senhor lá naquela construção com aquele povo, eu disse, se aquele homem me pagasse, eu dava o dinheiro para ajudar nessa construção desse templo. Porque é melhor dar para Deus do que perder para o diabo. Se esse dinheiro viesse para minha mão, eu dava o dinheiro para a obra. Aí minha esposa disse, pois vá agora na casa do homem, que Deus vai fazer ele dar o dinheiro para a obra. Ele disse, mas se eu for lá, ele me mata, que eu já fui lá umas 3 vezes, ele já puxou faca e tudo para mim. Minha esposa disse, pois vá, porque vai dar certo. Pode ir agora, porque o senhor vai e eu vou orar. Aí minha esposa entrou pro quarto para orar, e eu fui para a igreja. A gente morava vizinho à igreja, né? Morou quase 7 anos ali, vizinho, né? O templo. Aí deu um problema na estrutura do prédio, rachou tudo, deu cupim, a gente teve que sair para outra casa, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Hoje, aquela casa é o refeitório. Embaixo a gente conversou com o pastor presidente, nosso pastor Martim Alves da Silva, um homem de Deus que a gente ama demais, esposo da nossa querida irmã Fátima, glória a Deus. Aí quando ele veio inaugurar o templo sede, eu disse, pastor, eu queria tanto que o senhor entrasse aqui. Aí ele entrou na casa, né? Eu disse, pastor, olha como está a casa. Toda destruída de tanto cupim, né? E ele disse, vocês queriam fazer o quê? Eu disse, pastor, se o senhor permitisse, a gente queria fazer o refeitório embaixo e a casa pastoral em cima. Ele disse, está feito. Deus abriu as portas de uma forma maravilhosa, foi feito. E se chegar uma pessoa, não faz vergonha, porque a casa pastoral é linda, toda completa de tudo. Alguém perguntou assim, a senhora vai levar? Não, irmã Betânia. Irmã Betânia vai levar? Eu digo, não, meus queridos irmãos, irmã Betânia não vai levar nada. O que é da igreja, a gente só vai levar o que é nosso. A casa, você pode entrar, tá do mesmo jeito. O refeitório, do mesmo jeito. A igreja, do mesmo jeito, né? Tudo para a glória de Deus. Mas aí, para me concluir, eu fui para a oração, né? E meu esposo ficou orando. Quando eu cheguei do trabalho do sacrifício da tarde, quando eu cheguei, estava aquele homem dando dinheiro na mão do meu esposo. Mas, pastor, você não sabe o que aconteceu. Fui lá em Nova Floresta. Quando eu cheguei na porta do homem, ele disse, olha, para eu não ver mais nem sua cara, eu vou lhe dar esse dinheiro. Pagou o dinheiro. Quando ele chegou, que deu o dinheiro na mão do meu esposo, já chegou o homem das portas. Pastor, o dinheiro das portas da janela, meu esposo, está aqui o dinheiro, glória a Deus, né? Então eu vejo em tudo isso a soberania, a grandeza, o poderio do nosso Deus. O nosso Deus é grande e ele abre porta debaixo e de couve, onde nem tem paredes. Então todo o nosso trabalho aqui em Jaçanã, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tudo foi feito pela misericórdia de Deus, pela grande misericórdia de Deus, e pela ajuda, glória a Deus, da igreja, dos irmãos, e pelo esforço do meu esposo, do ministério, de toda a igreja do Senhor, e de todos os irmãos, membros, congregados, visitantes, que estenderam as mãos e nos ajudaram, né? Glória a Deus. E hoje meu esposo estava ali olhando como é que está a construção, deu uns espirrozinhos por conta da poeira, por isso que está tossindo um pouquinho. Estamos nessa mudança, mas nós sabemos, irmão Edgar, que tudo é para a glória de Deus. Amém. Tudo contribui para o bem da glória de Deus, né? Aí um planta, um rega, outro colhe. E quem é que dá o crescimento? Deus. Jesus é quem faz tudo e tudo que ele faz é para a glória dele. Só gratidão, gratidão, gratidão a Deus e a vocês por tudo. Amém. Nesse exato momento eu gostaria que o pastor Jô e depois a irmã Betânia deixasse faça de conta que a população de Jaçanã está na frente de vocês. É forte. E o senhor vai deixar uma mensagem agora para a população de Jaçanã. Muito bem. Jaçanã, cidade que eu aprendi a amar e querer bem. Uma sociedade forte e corajosa, que ama e respeita os visitantes, de maneira que eu fui agraciado, Edgar, pela Câmara de Vereador, recebendo o título de cidadão jaçanaense juntamente com a minha esposa. Então eu agradeço muito Jaçanã, eu aprendi muito aqui em Jaçanã, e deixo boas amizades aqui, grandes amigos meus, vou lá em casa me abraçar, e
E um desses amigos que eu tenho aqui é você, Edgar. Amém, pastor. Você é um dos meus amigos aqui. Bênção de Deus na nossa vida. Não vou esquecer de você por onde eu passar, não vou esquecer de você. Você foi uma pessoa que me ajudou muito aqui, cuidando da nossa mocidade, orientando. Mas o que acontece, Edgar, que você não vê um germe ferindo uma árvore seca. Verdade. O germe só fere a árvore verde e as que produz. Então, por isso que a planta do seu roçado foi ferida, que ela produzia fruto. Mas a Bíblia diz, o Jó diz que ainda que a árvore caia, se estiver perto do ribeiro d'água, ela vai se levantar. Amém. Aleluia. E aí eu espero que essa árvore não demore se levantar, não. Amém. Porque a árvore é grande, né? Porque o dono dela está descendo. Jesus. O dono dela está descendo. Amém. Então, eu deixo um abraço aqui para todas as mães, para os pais, para o comerciante, o comerciário, os professores, os funcionários públicos, federais, estaduais e municipais, a todas as irmãs de outras denominações, de outras igrejas evangélicas, eu deixo um abraço para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E quando vocês for para aquele lado de Muriú, vocês podem nos visitar, porque não vamos negar um café a ninguém. Misericórdia. Eu quero deixar, Edgar, nesse momento da minha despedida aqui, um versículo no Salmo 57. Salmo 57 e o versículo 1, Edgar, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe ricamente, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. E os irmãos aqui da cidade que estão nos ouvindo, não esqueça que logo mais às 7 horas da noite, 7 horas, né? Nós estaremos no ginásio Batistão, onde fizemos tantas festas, né? Onde a tantas Câmara de Vereadores está reunida lá, prestando uma sessão solene a nós, a nossa Igreja Assembleia de Deus, e eu convido a todos para que ali chegue em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Edgar, por esta oportunidade. Que Deus continue te abençoando, amém, te guardando nessa caminhada. Lembrando de uma coisa para você, Edgar. A porta não está fechada para você. Ela está aberta, viu? Amém. Aproveite essa oportunidade. Amém. Que Deus te abençoe, Edgar. Amém, em nome pastor. de Jesus. Amém. Para mim foi uma honra tê-lo aqui. Irmã Betânia, a sua mensagem da mesma forma. Tão emocionada esses dias, meu Deus. A gente sabe que tudo é na direção de Deus. Deus falou muito conosco, né? Glória a Deus. Fizemos prova com Deus, oramos. Tudo está na direção de Deus, mas é porque é tanto tempo, né? Assim, a gente ficou... Meu esposo quase 22 anos e eu 18 anos e meses. Então a gente teve um apego tão grande, que misericórdia, né? Mas tudo é para a glória de Deus. Pense numa igreja amada, linda, que sempre nos amou, nos respeitou, né? Eu tenho uma admiração muito grande por cada um dos servos do Senhor nessa cidade. E é uma gratidão a Deus muito grande, ao Senhor por tudo, né? Glória a Deus. E a todos os jaçanaenses, todos os comerciantes, agricultores, liderança da nossa cidade, as autoridades, nosso prefeito Adi, os prefeitos, vereadores, presidente da Câmara, já tiveram lá na nossa casa muitos líderes, né, da nossa cidade. Já levaram, o presidente da Câmara levou cesta de café da manhã, quando eu penso que não, para aqueles carros, né, de irmãos, de irmãs, parentes, amigos, pessoas da nossa cidade que não são evangélicos também, têm nos visitado. Então, para nós
É uma gratidão muito grande, uma honra, uma alegria muito grande tê-los, glória a Deus, na nossa vida. E fazem já alguns anos, vários anos, que a gente ganhou o título de cidadão jaçanaense. E é para mim uma honra muito grande. Me considero uma jaçanaense, né? O meu esposo. E essa árvore frondosa, ela precisa dar fruto. E nós somos para Deus como uma árvore. Né? E a gente precisa dar muitos frutos em prol do reino de Deus, né? Deus quer a igreja dele produzindo muitos frutos, que essa árvore cada dia mais seja bem frondosa, bem abençoada, e que a gente possa todos os dias dar muito fruto para a glória de Deus. Então a minha alegria é muito grande e eu quero deixar para todos vocês um abraço bem grande, um cheiro, lembrando a vocês que a gente ama muito vocês, independentemente de placa de igreja, de religião, de denominação. A nossa gratidão a Deus e a vocês é muito grande por tudo. Muitas casas se abriram aqui para nos receber, para receber o Evangelho, a palavra de Deus, né? Sempre as pessoas nos trataram muito bem aqui. A gente chega no comércio, várias pessoas disseram: Betânia, é só a senhora ligar que a gente manda deixar. É só a senhora dizer o que é, quantas peças a gente manda deixar. Então eu vejo em tudo isso o carinho, o amor, o respeito, né, de cada um de vocês. Eu quero deixar aqui um versículo, glória a Deus. Salmo de número 98. Oh, glória a Deus. Salmo de número 98. Glória a Jesus. O versículo de número 5. O 4 e o 5. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai-vos louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e com a voz do cântico. Então Deus quer que o povo dele faça o quê? Louve, glorifique e exalte. Não reclame, não murmure, mas agradeça, né? Tudo tem um tempo determinado. Foi permissão de Deus a gente vir para cá. Foi o Senhor que nos chamou, nos escolheu, glória a Deus, para dar continuidade aos outros obreiros que por aqui passaram. E agora está terminando o nosso tempo aqui. Deus está nos levando para uma outra cidade, outros desafios. E assim como Deus cuidou de nós aqui, vocês cuidem bem também do novo pastor, da sua esposa, da sua família que está vindo para cá. Porque não é fácil. Você chega numa cidade e você não conhece ninguém. É tão bom quando se levanta uma família, alguém para nos ajudar, né? Então eu louvo a Deus que desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, que a gente foi muito bem acolhido, muito bem recepcionado. Então a honra, a glória, o louvor e a adoração é para o nosso Deus, a nossa gratidão. Quero que você nos perdoe as nossas fraquezas, falhas, tudo que a gente fez, que deixou a desejar, que deixou vocês tristes, porque a gente somos muito falhos como seres humanos, né? Só quem não tem falha é Jesus. Então eu peço que vocês orem por nós, nos ajudem nas orações, nos perdoem, né? E nos ajude a cada dia mais investirmos no reino de Deus. Porque o que a gente quer é que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido. É isso que a gente almeja, né? Que o nome de Jesus seja glorificado, porque Ele está às portas, né? A qualquer momento Jesus vai descer em glória. Glória a Deus, para arrebatar a sua igreja amada, querida. E nós precisamos estarmos preparados para o grande arrebatamento. E onde Jesus te mandar, vá. Porque quando Ele convoca, quando Ele chama, quando Ele alista, quando Ele envia, quando Ele manda, Ele se responsabiliza, né, irmão Edgar? É verdade. E eu estou muito feliz de estar aqui com meu amado esposo, meu diamante, para falarmos das maravilhas do Senhor. E vocês venham nos visitar, estejam ali conosco, ali na nossa posse em Muriú. Venham nos ajudar, porque o trabalho é grande e não para, né? Eu creio. Um Deus leva para outro lugar, outro Deus traz para outros lugares, e assim a obra de Deus é feita, o nome do Senhor é glorificado e precisa muito de ajuda, né? Edgar, muito obrigado. Amém. Por essa oportunidade. Deus te abençoe. Amém. Deixa eu só fazer o encerramento agora aqui. Amém. Pessoal, para nós, para mim, para o irmão Nandinho que está aqui do outro lado, é uma honra poder receber este casal, né? Um casal com quem
aprendi muito final de 2006, eu comecei a congregar com eles aqui na Assembleia de Deus e fizemos ali um trabalho juntos, e com quem eu aprendi muito e estou aprendendo até hoje. Então, Pastor Jô, irmã Betânia, foi uma honra ter conhecido vocês, ter convivido com vocês. E nós também. Ter jantado, ter almoçado, ter tomado café na mesa de vocês. Para mim foi uma honra e eu jamais esquecerei. Que Deus abençoe vocês e prospere muito no ministério, no lugar onde vocês vão estar agora lá em Muriú. Amém. E aonde a planta dos pés de vocês pisarem, que o Senhor dê por herança. Amém. Né? Que Deus abençoe grandemente. Portanto, pessoal, Jaçanã perde um grande casal que contribuiu muito, não só para a ação social, mas para a administração como um todo. Porque no momento que é divulgado o Evangelho, que faz aquela obra e vida se converte, a administração pública ela tem menos prejuízo. E a Igreja Assembleia de Deus, ela faz um grande trabalho na cidade de Jaçanã. Que Deus abençoe a irmã Betânia, pastor Jofre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Está finalizado o nosso trabalho. Meu pastor, muito obrigado por nos honrar com a sua presença. Amém. Missionária, Deus te que Deus abençoe. abençoe. Vamos comer um lanchinho da confeitaria É Pão de forte, Mel. viu?